pelo ministro da Economia, Fernando Haddad, e a reportagem é de André Anelli. De acordo com o Ministério da Fazenda, o Banco Central vai precisar buscar o patamar de inflação estabelecido sem se vincular ao chamado ano calendário, como ocorre hoje. A meta será considerada cumprida se o indicador ficar entre 1,5% e 4,5%, considerando o intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos. A mudança no horizonte vai valer a partir de 2025. O ministro Fernando Haddad comentou que com esse regime caberá ao Banco Central perseguir a meta de inflação e o governo não vai precisar mais discutir essa diretriz anualmente. Nós não estamos fazendo uma mudança do ano calendário pensando nos próximos 3 anos. Nós estamos olhando a experiência internacional e entendendo que como disse o Roberto Campos Neto hoje, é mais eficiente, a palavra é dele, falou, é mais eficiente. Por quê? Porque você não fica amarrado ao ano calendário, você tem um horizonte relevante de um pouquinho mais de médio prazo, o que te permite uma trajetória mais consistente com outras questões que precisam ser consideradas. A meta de inflação para 2023 é de 3,25%. Para 2024 e 2025, a meta é de 3%, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual. Em 2026, a meta também será de 3%, de acordo com o anúncio feito pelo Conselho Monetário Nacional. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a autarquia avalia que a meta contínua é mais eficiente. É importante dizer que a meta é quem determina o governo. Eu ficar falando sobre meta, né, eu já disse o que eu acho da meta. Eu acho que a meta, os aperfeiçoamentos da meta, eles têm que mirar, né, uma forma de você atingir, né, a sua convergência, né, ou fazer o trabalho da convergência, né, com o mínimo de custo para a sociedade. Então esse é um debate que sempre vai existir. Agora, o que a gente aprendeu da experiência recente é que quando você não está atingindo a meta, mudar a meta para ganhar flexibilização em relação àquilo tem efeito contrário. A gente tem a experiência recente da Argentina, a gente teve a experiência da Turquia e hoje outros bancos centrais do mundo que estão muito mais longe da meta do que o Brasil está, não estão falando, né, em flexibilizar a meta, ao contrário. A expectativa do governo agora é pela próxima reunião do Copom. O ministro da Fazenda espera a redução da Selic em agosto. Eu estou convencido de que nós não podemos conviver com essa taxa de juros. É uma taxa de juros. Nós estamos falando de 13,75 contra uma inflação projetada para 2025 pelo Banco Central de 3,1. Então, é disso que eu estou falando. É uma coisa mais técnica é impossível, né? Todo mundo fala, não pode falar de política. Eu não estou falando de política, estou falando de matemática. Estou falando de uma operação bem simples. 13,75 contra uma inflação projetada de 3,1 tem muito espaço para acomodar isso. A taxa básica de juros está atualmente em 13,75% ao ano. De Brasília, André Anelli. E para a gente entender um pouco melhor sobre esse cenário, né, que inclui aí a meta de inflação que passa a ser contínua a partir de 2025, segundo a decisão do Conselho Monetário Nacional, a gente conversa agora com o economista Beto Saadia. Beto, muito bom dia para você, é um prazer conversar com você novamente aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Soraya, satisfação estar aqui com vocês. Bom, para a gente entender um pouco melhor sobre esse sistema, essa mudança, né? A gente sabe que o Brasil usa esse sistema de metas já desde 1999 e o governo decidiu dar um pequeno ajuste de uma metodologia que já é utilizada em vários países, né? O que muda com esse novo modelo, com esse novo conceito? E queria entender da sua opinião se você acredita que o Brasil ainda usa um sistema um pouco ultrapassado. Obrigado, Soraya. Na prática muda muito pouco, tá? Porque essa definição de ontem foi só uma formalização de algo que o Banco Central já faz na prática, só que ele faz através dos comunicados e das atas. O Banco Central, ele não olha
a inflação ano calendário, tá? Ele não faz isso, e não é só esse Banco Central, os bancos centrais anteriores também. Ele olha o que ele chama de horizonte relevante, ou seja, ele olha 1 ano e meio, 2 anos ou alguns meses a mais para frente. O trabalho do Banco Central não é colocar a inflação da meta no mês que vem ou no fim deste ano. É nesse prazo que ele chama de horizonte relevante. Então, na prática, o Banco Central já não trabalha com ano calendário, tá? Mas é importante essa formalização agora de mudança do ano calendário para meta contínua, porque você, além de formalizar uma coisa que já acontece na prática, agora o Banco Central também vai precisar formalizar o que ele chama de horizonte relevante, tá? Porque atualmente isso gira em torno de 2 anos, e então essa formalização vai ajudar com que se consagre aí uma coisa que já é feita na prática. Pouquíssimo muda, tá? Em relação a essa mudança do ano calendário para meta contínua, mas é importante a definição desses 3% de meta que vão ficar até 2026. O mercado já estava esperando isso, principalmente por conta de um vazamento ali do próprio Haddad, um vazamento ali proposital de uma manifestação ali do próprio Haddad de que essa meta seria mantida. A gente sabia que a Tebet também concordava com isso, e mais ainda o Roberto Campos Neto, que são esse tripé aí do que constrói aí o Conselho Monetário Nacional. Então, o mercado, de certa forma, já estava esperando, mas isso vem em muito boa hora para a gente conseguir ancorar as expectativas até 2026, onde a gente tem um Banco Central diferente. Beto, durante o anúncio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil é um dos poucos que até hoje utilizam esse modelo, como você bem explicou aí, o ano calendário, que isso dificulta o trabalho do BC. Essa mudança grande, na sua visão, nesse momento delicado entre governo e Banco Central, pode ser prejudicial para a economia? Então, na verdade, o que seria mais prejudicial não é exatamente a mudança do ano calendário para a meta contínua. O que seria mais prejudicial nesse momento é a mudança da meta em si, algum número que fosse acima dos 3% atuais. E isso, de certa forma, foi anunciado como se essa meta de 3% vai ser mantida até 2026. Existe uma outra discussão, existe um outro debate que é muito saudável, que é: será que essa meta de 3% faz sentido para o Brasil? Tá? A minha opinião é de que não faz. A minha opinião é de que essa é uma meta que está muito mais alinhada a países de economias mais maduras, principalmente países europeus, do que países latinos que têm uma herança inflacionária muito grande. Isso é uma manifestação também do próprio Roberto Campos Neto, tá? Não é só uma manifestação que vem do governo, ela vem também do Banco Central, mas, como deixou muito claro o próprio Roberto Campos Neto no take anterior a esse que eu entrei, da própria Jovem Pan, ele mesmo falou que o momento de mudar a meta seria um momento onde a inflação já tivesse convergida para a meta, ou seja, as expectativas já tivessem convergidas, e não nesse momento onde ainda você não tivesse com a inflação na meta. Talvez no momento futuro isso possa ser reconversado, e aí com uma situação um pouco mais confortável para a gente anunciar eventualmente algum plano de ação para conseguir mudar essa meta de 3 para algum valor intermediário ali um pouco acima. E faltam alguns detalhes também a serem definidos, né? A Haddad adiantou que na prática vai se trabalhar aí com uma meta contínua de 24 meses, mas isso ainda precisa ser aprovado também, né? Exato. Essa é a única ponta solta ainda do comunicado, e provavelmente vai ser algo muito próximo a 2 anos, tá? É importante dizer, se eu puder acrescentar, que o lado fiscal, né, o lado do governo e o lado do Banco Central, eles vão entrar agora numa situação de sintonia, tá? Óbvio, as duas instituições de fato independentes, trabalhando de forma independente, mas numa sintonia agora, onde de um lado você implementa um arcabouço fiscal e, na sequência, uma reforma tributária, tá? E de outro, que é o lado monetário, você implementa ali uma inflação que conseguiu, pelo que se vê agora, fazer com que ela se convirja para a meta, tá? Hoje a gente tem uma convergência da expectativa para a meta acontecendo ali no finzinho de 2024, tá? Então a gente conseguiu chegar muito próximo dessa convergência, já é o momento da taxa de juros começar a cair. Então, por que eu falo dessa sintonia? Porque isso
nos anos anteriores, o que você teve? Você teve um Banco Central que arrochou muito a economia, que aumentou muito a taxa de juros, e você teve um governo que aumentou muito os gastos, não só gastos discricionários, mas também aqueles gastos que vieram por conta da sequência da pandemia. Então, você teve o governo fazendo um afrouxamento de capital na economia, fazendo uma expansão monetária, enquanto o Banco Central fazia uma contração monetária, né? Então, você teve ali as duas entidades trabalhando em lados opostos. Agora você vai ter as duas entidades bem sintonizadas. Beto, com a população menor apresentada pelo censo nessa semana, você acredita que o produto interno bruto per capita deve aumentar? O produto per capita deve aumentar, mas também por uma tecnicidade também, tá? Por conta de um bônus demográfico pior para o Brasil, ou seja, o Brasil, de certa forma, ele está envelhecendo antes de crescer. A gente tem muitas pessoas saindo da força de trabalho e, por conta disso, você tem um PIB que ele vai acabar sendo dividido por menos pessoas, e aí essa é a própria definição do PIB per capita. O PIB per capita aumenta por uma tecnicidade, mas não foi um aumento sustentável de PIB, que é aquele aumento que a gente é induzido por aumento de produtividade, por aumento, obviamente, da exportação e tudo mais. É importante dizer também que, junto com esse dado, uma coisa que pode melhorar muito, junto com esse dado saiu também os dados de desemprego, que vieram baixos, vieram bem baixos, bem abaixo até do que o mercado esperava, mas isso também é função de um aumento uma diminuição da própria procura do emprego, muito em função também das políticas públicas sociais, como o Bolsa Família, por exemplo, que acabam fazendo com que as populações mais pobres não procurem emprego. Então, a participação, as pessoas que querem procurar emprego diminuiu e isso acaba melhorando nos dados de desemprego. Conversamos com o economista Beto Saadia sobre essa mudança do regime, né, de metas que ficou, então, passa a ser contínua a partir de 2025. Beto, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Bom dia, bom fim de semana. Obrigada, igualmente.